Olá! Nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo na química do ácido ribonucleico, o RNA. O nosso objetivo aqui é realmente desconstruir essa molécula tão essencial, desde os seus componentes mais básicos até entendermos como as suas propriedades químicas acabam ditando as suas incríveis funções biológicas. Então vamos lá. Formalmente, o que é o RNA? Bem, ele é um polímero, ou seja, uma molécula longa feita de unidades que se repetem, os ribonucleotídeos. E um ponto importante: diferente do DNA, a sua forma mais comum é a de fita simples. E é justamente essa característica que lhe confere uma versatilidade enorme, permitindo que ele se dobre em estruturas supercomplexas e, com isso, execute múltiplas funções dentro da célula. O nosso roteiro vai seguir uma progressão bem lógica. Primeiro, vamos olhar para os blocos construtores. Depois, como eles se juntam para formar um monômero. Vamos analisar a ligação fosfodiéster, que cria o polímero, e discutir a instabilidade química do RNA. E, por fim, claro, explorar a sua impressionante diversidade funcional. Ok, então vamos começar pelo começo. Vamos desconstruir o RNA nos seus três componentes químicos essenciais. Porque, pensem bem, entender cada parte é a chave para conseguirmos compreender o todo. A unidade fundamental do RNA é o ribonucleotídeo, e cada um deles é, na verdade, uma estrutura composta por três partes quimicamente ligadas: um açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, um grupamento fosfato e uma base nitrogenada. O açúcar do RNA é a ribose. E aqui, atenção, porque chegamos num ponto crucial, a hidroxila, o grupo -OH, que fica na posição do carbono 2, ou 2'. Essa hidroxila é a diferença química fundamental quando comparamos com o DNA. E isso tem implicações profundas para a reatividade e para a estabilidade do RNA. Vamos voltar a este ponto mais tarde. Ele é muito importante. Agora, o grupamento fosfato. É por causa dele que chamamos de ácido nucleico. Em pH fisiológico, que é o pH da célula, ele perde um próton, e isso confere a toda a molécula de RNA uma carga negativa. Essa propriedade é absolutamente fundamental. Inclusive, é explorada em várias técnicas de laboratório, como a eletroforese em gel. E as bases nitrogenadas? Elas se dividem em dois grupos estruturais. Temos as purinas, que são a adenina e a guanina, e elas têm um anel duplo. E temos as pirimidinas, a citosina e a uracila com um anel simples. Aqui, vale notar a principal diferença em relação ao DNA. No RNA, a uracila entra no lugar da timina. Certo. Agora que já conhecemos os componentes separados, vamos ver como eles se unem quimicamente para formar um único ribonucleotídeo, o monômero que está pronto para ser polimerizado. Essa montagem acontece em duas etapas principais. Primeiro, a base nitrogenada se conecta ao carbono 1 da ribose. Essa ligação é chamada de N-glicosídica, e o resultado é o que chamamos de nucleosídeo. Depois, a segunda etapa, a adição de um ou mais grupos fosfato do carbono 5 da ribose. E aí sim, a estrutura está completa e temos o ribonucleotídeo. Muito bem, agora vamos ao processo de polimerização, ou seja, de formar a cadeia. A ligação que une os ribonucleotídeos é a ligação fosfodiéster, e é a formação dessa ligação que estabelece a famosa direcionalidade da molécula. A reação em si é um ataque nucleofílico. A hidroxila livre no carbono 3' da cadeia existente ataca o primeiro fosfato, o fosfato alfa, do novo nucleotídeo que está chegando. Essa reação forma a ligação fosfodiéster, unindo as duas unidades e liberando um pirofosfato no processo. Como a adição sempre ocorre na ponta 3', dizemos que a cadeia de RNA cresce na direção 5' para 3'. E o resultado disso tudo é uma estrutura repetitiva que chamamos de espinha dorsal de açúcar fosfato. Ela é o suporte estrutural da molécula, enquanto as bases nitrogenadas, que carregam a informação, se projetam a partir dela. Comparar o RNA com o DNA é sempre muito instrutivo. Vamos ver agora como pequenas diferenças químicas levam a grandes diferenças em estrutura, em estabilidade e, claro, na função biológica. Essa tabela resume bem as distinções fundamentais. No RNA temos a ribose, no DNA, a desoxirribose. No RNA, a base é uracila, no DNA, timina. Estruturalmente, o RNA é geralmente de fita simples, o que o torna mais versátil, enquanto o DNA forma a conhecida dupla hélice. Como consequência de tudo isso, o RNA é quimicamente mais instável. Aí vem a questão central, certo? Qual é a base química para essa maior instabilidade do RNA? A resposta está num detalhe que já mencionamos. A instabilidade do RNA é causada justamente pela hidroxila na posição 2'.
Por ser reativa, ela pode catalisar a quebra da própria cadeia de RNA. Mas, e aqui está o ponto genial da biologia, isso não é uma falha. Pelo contrário, é uma característica funcional essencial. A vida útil curta do RNA mensageiro, por exemplo, é o que permite à célula controlar a expressão de genes de forma rápida e precisa. Essa combinação de versatilidade estrutural e reatividade química permite ao RNA desempenhar uma gama de funções celulares que vai muito além de ser um simples intermediário genético. Vamos aos 3 tipos principais. O RNA mensageiro, ou RNA-M, é a cópia da informação do DNA. O RNA ribossômico, o RNA-R, é o coração estrutural e catalítico do ribossomo, uma verdadeira ribosima. E o RNA transportador, ou RNA-T, é a molécula adaptadora que traduz a sequência de nucleotídeos em uma sequência de aminoácidos. Além desses 3, há um vasto mundo de RNAs reguladores. Moléculas como os RNAs de interferência e os microRNAs são cruciais no silenciamento de genes, enquanto outros, como os snRNAs, são componentes essenciais da maquinária celular de processamento do RNA, o spliceossomo. É fundamental entender que, da mesma forma que nas proteínas, a sequência linear de nucleotídeos do RNA determina como ele vai se dobrar no espaço. É essa estrutura tridimensional final que define a função específica de cada molécula de RNA na célula. E, para concluirmos, fica aqui uma questão para reflexão. A dupla capacidade do RNA de guardar informação e catalisar reações levou à hipótese do mundo de RNA. Ela sugere que, no início da vida, o RNA pode ter desempenhado sozinho os papéis que hoje são divididos entre o DNA e as proteínas, um vislumbre fascinante das origens da biologia como a conhecemos.